E parabéns para você. Eu gostaria de pedir que adolescentes tomassem essa palavra para você, jovens tomassem essa palavra para você, adultos e anciãos tomassem essa palavra para você, que você não ouça apenas para o adolescente, mas que você ouça para você, porque aquilo que Deus quer ministrar ao coração dos adolescentes e a receita de sucesso que Ele tem para os adolescentes, ela serve para todos em todas as idades. Então toma essa palavra para você, pega a palavra de Deus, inculca ela, trabalha ela no seu ser, deixa o Espírito Santo falar, glorifica ao Senhor, abre a tua boca e dá glória, abre a tua boca e diz amém. Não deixe de glorificar a Deus. Então toma posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Dizem algumas pesquisas dizem que entre cada 4 adolescentes, apenas um vencerá, apenas um alcançará a vitória, apenas um terá sucesso na sua vida profissional, terá sucesso na sua vida acadêmica, terá sucesso nos seus relacionamentos. As pesquisas mostram isso. Mas contrariando todas as pesquisas que o homem pode dizer, eu quero dizer para você, adolescente, que você será vitorioso se você estiver nas mãos do Deus vivo. Que não há pesquisa que possa tirar a vitória das tuas mãos em todas as áreas da tua vida, porque Deus tem propósito para você. Só Ele abre portas, só Ele fecha portas. A burocracia humana tenta impedir uma coisa ou outra, mas se Deus disser, ninguém pode deixar de cumprir aquilo que Deus quer, aquilo que Ele ordena, e Ele tem ordenanças do céu para a tua vida, para te abençoar, amém, querido? E não aceita nunca ouvir de lábios nenhum que adolescente é aborrecente, porque adolescente é bênção, adolescente é força, adolescente é ânimo, adolescente é bênção na mão do Senhor. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que fala sobre um adolescente vitorioso. E eu quero que você acompanhe esse texto, por gentileza, comigo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 8. O Senhor quer falar ao teu coração, toma posse. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Leio assim, escuta. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. E edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que dissera a Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus.
Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pedir a irmã Elaine, por gentileza, que ore ao Senhor. Meu Deus, possa abençoar a vida das crianças, Senhor, assim como o culto da noite, ó Pai. Que o Senhor, meu bem, me trazer toda a misericórdia, Senhor, para aquelas crianças, aqueles adolescentes que não possam estar aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha dar vitória, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que estão aqui hoje, Senhor, no nome de Jesus, oração que eu te faço, amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja. Adolescente vitorioso. Esse texto fala de Uzias, um adolescente de 16 anos, que é proclamado rei, e que por alguns quesitos na sua adolescência, ele prosperou, ele foi abençoado, ele triunfou, ele teve êxito em tudo aquilo que ele colocou a mão. Adolescente, se você quer ser abençoado, você precisa olhar para adolescentes como você, que foram abençoados. E o porquê, qual a razão, qual o motivo da bênção chegar a eles. Porque hoje, neste tempo em que vivemos, muitos jovens, muitos adolescentes, até muitas crianças, estão investindo nas redes sociais, investindo como youtubers, estão crescendo com propagandas, com tantas coisas que a internet pode proporcionar, mas muitas vezes pessoas vazias, sem conteúdo, pessoas que ganham dinheiro e que parece por sua fama, por seu prestígio, pelo conhecimento e pelas pessoas que querem se aproximar. Parece que essas pessoas, que esses meninos, que esses adolescentes estão prosperando, estão vencendo, são vitoriosos. Mas qual a noção de vitória nós temos? Qual a noção de vitória você tem? E eu já disse, continuo dizendo e vou dizer sempre, afirmando para o meu e para o teu coração: conquista é diferente de vitória. Só é vitorioso aquele que tem Cristo. E o próprio Deus nos disse isso. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Por mais que o adolescente hoje, ele possa alcançar um patamar elevado em alguma área de sua vida. Olha, ser vitorioso, um adolescente vitorioso, é um adolescente que conhece o Senhor. Um adolescente que tem o Deus de todo poder como o Deus da sua vida. Um adolescente que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e espera das mãos dele, porque ele fará todas as coisas. E eu quero pensar algumas questões aqui, que nos salta aos olhos quando lemos esta palavra aqui em Crônicas, quando lemos este histórico sobre Uzias. E aqui nos diz o texto, e nos mostra o texto, que um adolescente vitorioso, ele esforça-se para agradar a Deus.
Eu disse como primeiro propósito para o teu coração quando tomei esse microfone nas minhas mãos. Adolescente recebe para você, jovem recebe para você, adulto e ancião recebe para você, amém? Então adolescente, falando para adolescente, o jovem está agarrado também, o adulto também. Então essa palavra é para você, esforça-se para agradar o Senhor. Porque o texto vai nos dizer que Uzias, tendo quantos anos? 16 anos, ele fez o que era reto aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Nós precisamos nos esforçar para fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. E precisamos nos esforçar com todo o nosso potencial. E se para isso ultrapassar a nossa força, o Senhor te proverá a força que você precisa para que você consiga agradá-lo. Porque, irmãos, num mundo tão difícil, num mundo tão doente, num mundo tão influenciador para o mal, no mundo de tantas facilidades, pensar em pornografia. Adolescente hoje sabe de coisas que... Mas pensar em pornografia, pensa. A abertura desse tempo, um celular aí na sua mão, não tem nada oculto. Tudo que é porcaria, que é promiscuidade, qualquer coisa que você quiser, você está com o poder de um clique de distância. É só um clique. Um tempo doente, um tempo difícil, e um tempo em que Deus diz para você, igreja dele de todas as idades, esforça-te para agradar o Senhor, porque se você não se esforçar, você vai acabar se agradando a ti mesmo. Você vai acabar desejando agradar a tua carne e agradará àquele que é o teu maior inimigo. Esforça-te para agradar o Senhor. A palavra adolescência, na sua etimologia, ad, ela tem nesse sufixo algo que diz sobre crescimento, andar para frente, aprimoramento. Mas no restante da palavra adolescente, fala de adoecimento, fala de dor. Para alguns, a adolescência pode ser sinônimo de andar para frente com dor, prosseguir com dor, crescer com dor. E eu não vejo que há erro nisso. Sabe por quê? Porque quando nós somos adolescentes, estamos saindo da infância para a adolescência é uma fase de crise. Por quê? Porque é um crescimento doído. Por quê? É andar para frente com dor. Por quê? Porque você está saindo de um tempo em que as responsabilidades são tão pequenas que você não vê o peso das coisas sobre os seus ombros. Você não sabe preço de nada. Você vive ainda uma fase de inocência. Mas quando você começa a sair da infância para a adolescência, as responsabilidades começam a se amontoar sobre os seus ombros. E você começa a sentir o peso da vida, coisa que você não experimentava. E isso dói. Dói por quê? Porque na hora de dizer que quer aproveitar, você quer se estabelecer como adolescente. Não sou criança, mãe.
Mas na hora que o negócio vai apertando, a responsabilidade chega, aí você também não quer assumi-la. É uma fase de indecisão, é uma fase de construção, é uma fase ainda muito difícil para aquele que está iniciando uma nova expectativa, uma nova vida. É crescer com dor. Mas se é crescer com dor, Deus te diz assim: olha, segura nas minhas mãos que eu te ajudo a passar. Agrada-me, que eu estarei contigo por onde quer que andares. Não existe, nem existirá fase na tua vida que seja imprópria para que você seja bênção, para que você seja feliz, para que você seja mais que vencedor, porque todas as fases da vida é bênção, porque Deus fez a nossa vida de forma inteira, de forma completa. Amém, querido? Graças a Deus. Então, Uzias, ele, nessa fase de vida, ele buscou agradar a Deus. Busque agradar a Deus, querido. Mas eu quero ainda te dizer uma outra coisa. Adolescente vitorioso busca a Deus. Ele se esforça para agradar a Deus, e ele tem que se esforçar, porque se ele não se esforçar, ele vai agradar somente a ele mesmo. Ele vai agradar a sua carne, ele vai agradar aos seus desejos, aos seus pensamentos. Ele vai se esquecer de Deus. Então se esforça para agradar o Senhor. Mas adolescente vitorioso, ele busca ao Senhor. Versículo 5, o texto vai dizer-nos assim, olha: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Escuta isso, gente. Ele propôs. Ele não simplesmente foi, mas ele propôs, ele decidiu. É uma decisão. Adolescente, de 0 a 100, escuta. Nós precisamos propor para o nosso coração. Precisa ser uma decisão. Buscar a Deus não é light, apenas estar num templo uma vez ou outra. Buscar a Deus não é apenas ser membro de uma igreja, já ter sido batizado. Eu tomo a ceia, eu participo da ceia do Senhor, mas é muito mais. Deus está dizendo para você nesta noite: se você de fato quer ser vitorioso, busque a Deus. Busque a Deus de todo o teu coração, porque nós não acharemos o Senhor na superfície. Nós precisamos nadar. Lembra lá das fontes das águas purificadoras, que sai lá do trono de Deus. O anjo, você está lá com a aguinha só nos pés, no tornozelo. O anjo mede 1000 côvados e fala: avança. E começa a bater nos joelhos. Avança mais 1000. E começa a bater nos lombos. Avança mais 1000. E aí é uma água tão profunda que só nadando. E aí o anjo fala: então é essa água que eu tenho para você. Porque é no profundo que Deus trabalha no seu coração. É no profundo que Ele age na sua vida. Na superfície a gente só vê o natural, mas é no profundo que Ele age nas tuas vontades. É no profundo que Ele faz cair a nossa carne, o ímpeto dela. É no profundo que Ele transforma a nossa vida. É no profundo que eu me deixo ser moldado pelo Senhor. O Deus Todo-Poderoso te diz então aqui: Uzias, ele propôs-se buscar a Deus. E nos fala aqui nos dias de Zacarias, homem poderoso nas visões de Deus. Aqui está falando de um profeta. E se você quer buscar a Deus, olha, se aproxima de pessoas que são cheias do Senhor. Se aproxima de
pessoas que são fonte de bênção. Se aproxime de pessoas que possam de fato te aconselhar para o bem, ministrar o teu coração e te fazer crescer. Aproxima-te de gente que não vai passar a mão sobre a tua cabeça se você está errado, mas vai dizer para você: você está errado e você precisa consertar, porque até o próprio Deus, Ele ajusta o ser humano, porque Ele ama o ser humano. Imagine um rei de 16 anos, o que passa na cabeça de um adolescente, né? 16 anos, sou rei, o que eu vou fazer agora? Mas na verdade, essa posição para ele era uma responsabilidade tão grande, um peso tão grande, questões tão pesadas sobre os ombros daquele menino. Imagine você adolescente aí, imagine se você fosse hoje proclamado rei, você fosse hoje proclamada rainha Stephanie, já pensou? Já pensou se vocês fossem proclamados reis e rainhas? O que você faria? Para não errar, eu digo para você, se apoia em pessoas que de fato querem te abençoar. E não existe ninguém que pode te abençoar sem que seja amigo do abençoador, tá? Então, se você quer amizade e acha que está sendo abençoado por pessoas que não têm amizade com Deus, essa pessoa não pode te abençoar, porque ele não tem a bênção com ele. Então, cuidado, adolescente. Cuidado com aquelas pessoas que são fonte na sua vida e que te influenciam, porque se essas pessoas não têm o abençoador, não vão te abençoar. Os conselhos não vão ser bênção para você. Eu olho para Uzias e vejo um adolescente que decidiu buscar o Senhor, decidiu fazer diferença. Eu olho para um adolescente chamado Daniel, que sendo tirado da sua terra e indo para uma terra estranha, ele decide não se contaminar com os manjares do rei. Ele decide não se contaminar com a idolatria do lugar. Ele decide não mercadejar a sua fé. Ele decide agradar o Deus que ele buscava. Eu olho para aquela menina, a serva de Naamã, uma adolescente, que decidiu compartilhar da verdade sobre o Deus Todo-Poderoso que cura, que salva, que faz maravilhas, com aqueles que a tinham por escrava, com aqueles que a tomaram por escrava, cerceando-lhe o direito de estar com seus familiares. Fico pensando que esta menina, ela buscava tanto ao Senhor, que ela era suprida em todas essas faltas. Se você quer ser suprido em todas as suas faltas, se você quer ser suprido em todas as suas ausências, você precisa de Deus, você precisa buscar o Senhor, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E nada te faltará, e você sabe, nós já pregamos isso aqui, já aprendemos de Deus isso aqui. O Senhor, Ele nada te deixará faltar, porque até mesmo nas tuas ausências, você se sentirá satisfeito. Escuta, aquele menino ele buscava o Senhor, não porque ele era de uma linhagem real, não porque ele era herdeiro do trono, mas ele buscava o Senhor, porque ele sabia que o único que poderia lhe aconselhar corretamente, o único que poderia lhe abençoar, o único que poderia nortear os seus passos e fazer com que ele fosse um rei que abençoasse o seu povo, essa pessoa era o Senhor.
Se você quer ser um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, que faz bem aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que empreende com sucesso, que administra com sucesso tudo aquilo que Deus te presentear, colocando nas tuas mãos, você precisa buscar o Senhor. Então busque esse Deus, amém, querida? Porque se você buscar o Senhor, esse Deus, Ele se aproximará de você. Você crê nisso? Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Tiago 4:8. Vamos ler juntos? Chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Busca o Senhor com profundidade de todo o teu coração. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Como eu disse, superfície, as minas de diamante lá na África do Sul, tem minas que já passaram dos 400 metros de profundidade. Há outras que já estão bem mais profundas, porque os homens não encontram preciosidades aqui na terra, na superfície. Você já escorregou numa poça de petróleo no meio da rua? Acredito que não, porque são perfurações profundas, para extrair lá do fundo o sangue negro. Irmãos, se na terra aquilo que é tido como precioso precisa de profundidade, você quer buscar a Deus, o Senhor de todo o universo, no raso? Você acha que buscar Ele é só essa vida mansa, sem unção, sem quebrantamento, sem Bíblia, sem oração, sem busca nenhuma, sem jejum? Falar em jejum, como é que está a sua consagração desse ano? Porque eu desafiei a igreja, não é obrigatório, mas eu desafiei a igreja. Esse ano nós estamos em jejum o ano todo, uma vez por semana, no horário que você escolher, no dia que você escolher, uma vez por semana. Você vai colocar o período que você escolher. Se é de alimento ou não, se é de outra coisa, você escolhe, não importa. E qual o objetivo desse jejum? Apenas consagrar a sua vida, apenas dizer assim para Deus: Deus, esse tempo é para o Senhor. Quero apenas intimidade, quero apenas buscar o Senhor, quero apenas estar mais próximo de Ti, só isso. Porque se você está perto de Deus, todas as demais coisas estão próximas de Ti. A vitória dele está perto de Ti, a prosperidade dele está perto de Ti, as portas que precisam abrir estão perto de Ti, as portas que precisam ser fechadas estão perto de Ti. Entende isso? Sem profundidade não vai. Decida buscar urgentemente. Falamos hoje sobre procrastinar, postergar, foi a palavra que eu usei. Aí, pensando naquele texto lá de Gênesis, quando Ló fica postergando para sair, o anjo tem que tomar na mão dele e da família dele e tirar eles de Sodoma, porque vai ser destruído. Deus está dizendo aqui: olha, você quer buscar, mas busca urgentemente, é para ontem. Chega de deixar para amanhã, chega de ouvir essa palavra aqui e chegar em casa com amnésia do que Deus falou no seu coração. Para com isso. Deus não é criança
Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele tem falado, e ele sabe para quem ele tem falado. Ele não nos terá por inocentes se nós estamos negligenciando a sua voz. Mas ele nos chama, busca urgentemente, é para hoje, irmão. Toma posse, irmão, porque hoje ele te chama à sua presença. Vinde a mim. Você pode buscar e você o encontrará. Quero fazer terror com você, não. Pensei naquela parábola lá, né? Daquele homem lá no tormento. Decida buscar, querido, prioritariamente. Não adianta você manter o seu coração dividido. Você precisa buscar o Senhor, mas buscar priorizando o Senhor na sua vida. Em primeiro lugar, mas buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Tem que ser em primeiro. Porque se Ele é o segundo, Ele não é nada na sua vida. Porque se Deus é o segundo, você está em cima do muro. Se você está em cima do muro, você não está no Senhor, porque não existe muro. Há apenas um engano que o diabo quer colocar no teu coração. Não existe muro. Não existe lugar intermediário, tá? Não faça da sua vida um purgatório. Que não existe, irmão. É céu ou inferno. É Deus ou diabo. A verdade é essa. Então busca o Senhor em primeiro lugar. Adolescente, Deus quer ser buscado por você. É verdade. De todo o coração, sem reservas, com arrependimento, com mudança de vida. Arrependimento no grego metanoia, que significa mudança de mente. Quando alguém se arrepende, a mente muda, os objetivos mudam, e aqui mudando, aqui muda, a vida muda. Quando não há arrependimento, você se abala emocionalmente, dá aquele friozinho, dá aquele arrepio, dá um monte de coisa, mas passou meia hora, está fazendo a mesma coisa, né? Mas não é isso que Deus está falando com você. É para buscar com arrependimento, arrependimento na alma. Fiz o que não devia fazer, e receber aquela palavra do Senhor. Olha, que Deus, os teus acusadores não te condenaram? Não, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Esse é o arrependimento. Quando nós mesmos chegamos para nós, dizemos, ó, não dá mais para continuar assim. E Deus está dizendo ao seu coração, busca com obediência na palavra dEle, praticando, busca com exclusividade, primeiro lugar, busca com oração, diálogo com o Pai, com a pessoa que não vê. Pense nisso. Talvez a sua dificuldade de falar com o Pai Celeste esteja exatamente na sua dificuldade de se relacionar com os viventes, com os terrenos. Porque a Bíblia nos diz que se eu não amo aquele a quem eu vejo, como eu amarei aquele que os meus olhos ainda não contemplam? Então, nós precisamos pensar muito bem nisso. Comece a trabalhar os seus relacionamentos aqui na terra, para que você tenha também intimidade com o Pai Celeste, porque se nós fechamos o nosso coração para os relacionamentos aqui, se nós fechamos o nosso coração para o perdão, se nós fechamos o nosso coração para tudo aquilo que nós devemos ao homem, porque dá a César o que é de César, se nós fechamos o nosso coração, ainda não estamos no Senhor, porque não amamos a sua criação, então não conseguimos contemplar esse Deus para amá-lo. Não conseguimos. A
palavra dele nos garante. Mas adolescente vitorioso, escuta que Deus quer falar contigo. Declara guerra aos seus inimigos. Amém? É a terceira proposição para o teu coração. Adolescente vitorioso, declara guerra aos inimigos. E eu quero reler para você o versículo 6, versículo 7. Dá um salto aí para mim, faz favor. Aí, versículo 6, versículo 7. Diz assim o texto: saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o de Jabiné, e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Olha aí, hein? Ele saiu e guerreou contra os filisteus, e saiu quebrando o muro. Saiu quebrando o muro. Mas versículo 7 ele vai dizer assim: Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Deus o ajudou. Tem inimigo? Tem. São fortes? São. São bélicos? São. São agressores ofensivos? São. São, em algumas coisas, em alguns aspectos, até mais fortes do que nós? São. Talvez até mais numerosos? São. Mas e daí? Você se esforça para agradar a Deus? Você busca a Deus? Então esse Deus, Ele vai ser aliança contigo contra os teus inimigos. Ele vai lutar por você nessa batalha. Ele vai te ajudar nessa guerra. E na guerra que estamos ao lado de Deus, nunca perderemos. Você nunca perderá. Versículo 7 diz: Deus o ajudou. E acabou. Ele perdeu, irmão? Não perdeu. Com Deus você nunca vai perder. Inimigos temos muitos, mas com Deus você não vai perder. Mas precisa esforçar-se para agradá-lo, senão você agrada a ti mesmo. Precisa esforçar para buscá-lo, senão você fica na superfície só boiando, achando que está fazendo o maior escarcéu. Precisa aprofundar, precisa mergulhar. Empreenda a guerra contra os teus inimigos. Amém ou não amém? Pessoas que querem te transformar em outras coisas, em outras pessoas. Pessoas que querem te transformar naquilo que elas querem, que elas idealizam para você e que não é o sonho de Deus. Pessoas que querem te transformar em alguma coisa para que por aquilo que você vai se transformar, elas possam te acolher ou te aceitar. Quantas pessoas entram em furada porque querem ser aceitas? Deus está dizendo a você: empreenda a guerra contra os teus inimigos, contra aqueles que estão te empurrando para os abismos do pecado, te oferecendo, te assediando, te empurrando para coisas erradas, te aliciando para coisas fáceis que vão ser difíceis para a tua vida. Eu, na minha adolescência, fiz tanta coisa fácil, mas paguei preços tão altos. Lute contra os seus inimigos, os inimigos que te afastam do Senhor. E quantas coisas te afastam. Talvez os inimigos eles cheguem para você como aquelas raposinhas que Cantares sugere, né? Apanhai-me as raposas, lembra lá? As raposinhas que fazem mal às vinhas, porque a nossa vinha está em flor. Você está na flor da mocidade, na flor da vida, mas se não apanhar as raposinhas, essas coisinhas pequenas, talvez, isso não tem nada a ver, porque não tem nada a ver, porque são tão simples, coisas simples, né? Não tem nada a ver, coisas simples, que não vai me fazer mal algum, mas apanhai-me as raposinhas, que fazem mal às vinhas. As raposinhas falam daquelas questões pequeninas, né? Que chegam e vão se acumulando.
Uma raposinha não faz diferença, 2 não faz diferença, mas, querido, na multidão das pequenas coisas, um grande mal se forma. Um grande mal se forma. Deus quer te dizer nesta noite: combata os teus inimigos. Olhe os pormenores da tua vida, aquilo que tem te deixado irado, aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, aquilo que tem te atrapalhado o seu relacionamento familiar, aquilo que tem te atrapalhado com a sua vida profissional, com as pessoas que estão lá no seu trabalho. Pense nas raposinhas que estão se acumulando, se avolumando, se trazendo para você, se avolumando, trazendo para você dificuldades e fazendo com que você perca coisas grandiosas. Pensa nisso. Escuta mais. Talvez os problemas, os inimigos que você precisa enfrentar, eles chegam para você não como raposinhas, mas chegam como Golias, bélico, forte, gigante. Mas assim como uma pequena raposa, assim como um enorme gigante, se você se esforça para agradar a Deus, se você busca com profundidade esse Deus, não tem inimigo inho ou inimigoão que vai ficar de pé, porque o Senhor será contigo. Graças a Deus. Lute, lute, lute. Lute contra aqueles que querem invadir os teus termos. Lute contra aqueles que querem invadir os teus termos. Jerusalém foi muito invadido. Muitos reis bélicos, inimigos, invadiram ou tentaram invadir os termos, os domínios do povo de Israel. Muitos. E Deus está dizendo assim: olha, os teus termos, escuta aqui, escuta, os teus termos é a tua vida, os teus termos é o teu coração, os teus termos é o propósito que Deus tem para você, a vida que Ele sugere para você. Pensa nisso. Deus tem uma proposta, uma sugestão de vida para você. Estes são os teus termos. Aí os inimigos penetram, invadem, invasores penetram nos teus termos para te sitiar, para roubar espaço, para te amedrontar, para te impedir de ser vitorioso. Então olha, lute contra aqueles que querem invadir os teus termos. Escuta mais, lute contra aqueles que querem comprometer a tua fé. As heresias estão aí. Hoje não é só contra aqueles que não querem Deus, mas aqueles também que, se disfarçando em querer Deus, se aproximam de nós, apresentando um outro Deus que não é o nosso, o único Deus vivo e todo-poderoso, o Senhor que fez o céu e a terra. Então, querido, escuta isso. Lute contra esses inimigos que querem de alguma maneira comprometer a sua fé, corromper a sua fé. Lute contra aqueles que querem mornar o fervor do teu coração. Você está feliz, você veio ao culto e Deus falou ao seu coração, você se quebrantou na presença do Senhor. Oh, glória! Mas chega ali fora uma palavra de contrariedade, chega ali um insulto, chega lá no trabalho, você está acesão, cheio de gás, e você ouve alguma coisa que te joga lá embaixo, alguém te deprecia. Toma posse
da palavra que diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? Não deixa que nada de fora tire o fervor, o ardor, a alegria, o sorriso dos teus lábios. Porque quem coloca esse fervor, esse ardor, esse sorriso é o que está dentro. Amém ou não amém? E maior que está em você, o Espírito Santo do Senhor. Então, se Deus te acendeu nessa noite e tem te acendido com a presença dEle, não deixa que nada de fora apague. Mantenha acesa a chama, porque assim como lá no templo, há uma chama que não pode apagar, e aí no seu coração também não. Deixa que o diabo apague não. Amém? E eu quero finalizar dizendo: adolescente vitorioso prospera. Prospera. E aqui, como o último versículo que eu li do texto falou que Uzias chegou num tempo que ele se expandiu, que o renome dele, a fama dele se expandiu até as portas do Egito. E ele foi forte ao extremo, né? É o termo usado ali. Interessante demais isso, irmãos. Porque aqui já não fala mais do menino de 16 anos, mas fala de um homem já formado, que continua servindo a Deus e que agora é um homem bem-sucedido. Um homem que construiu, o texto que nós lemos ali fala que ele construiu nas terras dos filisteus, nos termos dos filisteus. Ao invés do inimigo fazer construção nos termos dele, ele fez construção nos termos do inimigo. Presta atenção no mistério, presta atenção no que Deus está ensinando a gente. Quando o Senhor Jesus disse assim: olha, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, as portas do inferno estão lá, a igreja está avançando e os termos do inimigo não prevalecem, e nós arrombamos as portas do inferno para tirar aqueles que são do Senhor, que vão ser salvos, que vão ser ungidos, que vão ser transformados para a glória de Deus. Olhando para Uzias, ele construiu nos termos do inimigo. Dizem que esse mundo já é assim, quem? Hein? O mundo jaz no maligno, o mundo jaz no diabo. Mas escuta, nós estamos neste mundo como sal e como luz da terra. Nós estamos neste mundo como igreja do Senhor para dizer: inferno, aqui não. Diabo, aqui não. Porque a igreja do Senhor está aqui. E nos termos do inimigo, que é esse mundo, nós vamos ter vitória. Porque as portas do inferno não prevalecem. Deus está falando com você, igreja. Deus está falando: adolescente, seja forte, seja corajoso, busca ao Senhor, tenha prazer, esforça-te em agradar ao Senhor. Adolescente, você vai prosperar. Só para terminar aqui: adolescente vitorioso prospera, amém? Versículo 5: nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, qual a conexão aqui de prosperidade, irmãos? No dia em que ele ganhou na telecena, no dia em que ele ganhou na Mega Sena premiada, ganhador, único ganhador, no dia em que ele deu aquele jeitinho brasileiro e ficou rico, no dia em que de alguma maneira escusa, ele alcançou fama, ganhou 1 milhão no BBB. Mas escuta, a conexão aqui não é com esse mundo. Prosperidade não é conexão com o mundo, prosperidade é conexão com Deus. Ele está dizendo aqui: nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque prosperidade não tem a ver com coisas materiais. Deus vai te abençoar porque Ele cuida dos seus filhos. Ele vai te abençoar, Ele vai te dar aquilo que é dele, Ele vai te dar a porção que Ele entende que você consegue administrar. Ele não vai te dar além daquilo que você pode administrar, nunca vai, tá?
Por isso a desigualdade, mas a desigualdade só mostra uma coisa: a nossa capacidade de administração. Agora, escuta mais, ele está dizendo aqui, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Se ele não tivesse buscado ao Senhor, prosperidade não haveria. Como os demais reis que nós lemos lá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Busca ao Senhor. Você quer prosperidade para a tua vida? Busca ao Senhor. E prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter sempre a porção que vem de Deus. Amém? E é verdade. Prosperidade não é juntar. Prosperidade é você ter o suficiente que você possa repartir. Prosperidade é viver uma vida na presença do Senhor, sabendo que as heranças, os tesouros maravilhosos do céu estão tão próximos de você. Estão tão próximos de você, que pela fé você já pode tomar posse. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os nossos adolescentes. Que Deus abençoe a nossa igreja, né? A nossa, no sentido universal, todo o povo de Deus em todo lugar, em nome de Jesus. Deus é galardoador, e eu quero finalizar com esse versículo, tem um outro, mas eu já falei. Quero finalizar com Hebreus 11:6, que a Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe quem? Agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus é galardoador, presenteador. Ele presenteia. Né, Benício? Gente boa aqui. Amigão aí, ó. Nós vamos encerrar orando, agradecendo a Deus. Amém? Agradecendo porque nós temos adolescentes vitoriosos, agradecendo a Deus porque nós temos jovens vitoriosos, agradecendo a Deus porque nós temos adultos vitoriosos, porque nós temos anciãos vitoriosos, porque são homens e mulheres de Deus, amém? Vem cá, filho, vamos orar. Depois nós vamos tocar. Aí, pode deixar, rapaz, vamos orar. Ele vai me ajudar a orar, não vai? A igreja, vamos orar, igreja, amém? Amém? E eu quero pedir você colocar-se de pé. Coloca-te de pé, em nome de Jesus. Eu sei que eu falei para adolescentes de todas as idades, e eu quero que essa bênção que é para o adolescente seja para todas as idades também. Coloca nas mãos do Senhor aquilo que você precisa nessa hora. Coloca nas mãos de Deus aquilo que você precisa no que toca na sua necessidade de ajuste com Deus, e naquilo que você precisa também, que venha do céu para a sua vida, para abençoar a sua pessoa, o seu trabalho. Dá a mãozinha, pastor, aqui. Vamos orar. Aquilo que você precisa, vamos colocar nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos do Senhor agora.